O milagre que a medicina não pôde explicar. Rodrigo sempre foi um homem forte. Trabalhador, pai de 2 filhos, marido dedicado, ele levava a vida com responsabilidade, mesmo que as contas no final do mês fossem sempre um desafio. Mas nada o havia preparado para aquele diagnóstico: doença de Erdheim-Chester, uma condição rara, agressiva, que atacava seus ossos, pulmões e até o coração. Os médicos disseram que era progressiva, sem cura conhecida. Com tratamento, talvez ganhe mais alguns anos, ouvirá do oncologista, enquanto sua esposa, Ana, segura sua mão trêmula. Os remédios eram caros, os efeitos colaterais, brutais. Rodrigo emagreceu, perdeu o ânimo, e o que mais doía era ver o olhar assustado dos filhos, Pedro, de 10 anos, e Maria, de 7. Pai, o senhor vai ficar bom? Perguntava Maria, com aqueles olhos cheios de lágrimas. Ele sorria, mentia, claro, princesa. Mas à noite, sozinho, chorava. Foi Ana quem, depois de muito insistir, o levou até a congregação cristã no Brasil. Ela já tinha ouvido falar daquela igreja simples, onde as pessoas oravam com fé e os milagres aconteciam. Rodrigo, embora criado em uma família católica, nunca tinha pisado numa igreja evangélica. Não adianta, Ana. Se médico não pode, Deus também não vai fazer milagres só para mim, disse, amargurado. Mas ela não desistiu. Vamos só uma vez. Não custa nada. No domingo seguinte, entraram na pequena sala de cultos da CCB, em um bairro humilde de São Paulo. Nada de luxo, nada de show. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade e modéstia, homens de camisa social, mulheres com saias longas e cabelos presos. O ambiente era sereno, o silêncio, respeitoso. Rodrigo sentou-se no fundo, cruzou os braços, cético. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz firme, dirigiu a reunião. Não havia banda, nem instrumentos. Só vozes unidas cantando hinos como a Jesus, tua graça me bastou e a maravilhosa graça. Rodrigo nunca tinha ouvido aquilo. Não era música, era oração em forma de canto. Algumas irmãs choravam baixinho, os irmãos fechavam os olhos com devoção. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma senhora se levantou. Contou como Deus a livrara de um câncer terminal depois que os irmãos oraram por ela. Outro irmão falou de um filho que quase morrera afogado e foi ressuscitado. Rodrigo sentia o coração apertar. Será que isso é real? Pensava. Depois, veio a hora da oração. O ancião pediu que quem tivesse um pedido se ajoelhasse. Rodrigo hesitou, mas Ana puxou sua mão. Ele caiu de joelhos, e pela primeira vez em anos, chorou sem vergonha. Irmãos que nem conhecia colocaram as mãos em seus ombros e começaram a orar em voz alta, com uma fé que ele nunca tinha visto. Senhor, toca neste irmão. Liberta-o desta doença. Em nome de Jesus, seja curado. Rodrigo sentiu algo estranho. Não era alívio físico, mas uma paz que invadia sua alma. Como se uma carga de anos fosse tirada de suas costas. Quando se levantou, as pernas tremiam, mas o coração estava leve. Os dias seguintes foram de espera. Rodrigo continuou o tratamento, mas algo tinha mudado. Ele começou a ler a Bíblia que ganhará de um irmão na igreja. Ana ouvia orar sozinho no quarto, coisa que nunca fizera antes. As dores, que antes eram insuportáveis, começaram a diminuir. Os exames, que antes pioravam a cada mês, agora mostravam melhora inexplicável. 3 meses depois, o médico o chamou, confuso. Rodrigo, seus exames estão normais. Não há mais sinais ativos da doença. Isso, não tem explicação médica. Rodrigo sorriu. Ele sabia a explicação. No domingo seguinte, ele estava de pé na congregação cristã, dando seu testemunho. Com voz embargada, contou como Deus o curara. Os irmãos choravam, glorificando a Deus. Alguns se levantaram para abraçá-lo. O ancião, com lágrimas nos olhos, disse: isto é o poder da oração, meus irmãos. Deus ouve e age. Naquele mesmo culto, Rodrigo e Ana tomaram a Santa Ceia pela primeira vez, simbolizando sua entrega a Cristo. Pouco tempo depois, eles foram batizados nas águas, em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Quando Rodrigo saiu da água, sentiu que não era mais o mesmo homem.
não só pela cura, mas pela fé que agora carregava. Hoje, Rodrigo é um irmão ativo na CCB. Ajuda na limpeza da sala de cultos, visita doentes e sempre está pronto para orar por quem precisa. Sua família foi transformada. Pedro e Maria crescem ouvindo sobre o milagre que Deus fez em seu pai. Muitas vezes, pessoas lhe perguntam: como você foi curado? Ele responde: não foi por mérito meu. Foi pela fé dos irmãos que oraram, pela graça de Deus que não olha para quem merece, mas para quem crê. E então, com um sorriso sereno, ele acrescenta: o maior milagre não foi a cura do meu corpo, mas a transformação da minha alma. Porque na congregação cristã no Brasil, Rodrigo não encontrou só uma religião. Encontrou uma família, uma fé verdadeira e um Deus que ouve. Numa tarde de sábado, enquanto Rodrigo ajudava a organizar as cadeiras da sala de cultos, um jovem chamado Lucas entrou pela porta dos fundos. Seu rosto estava marcado pela dor. Os olhos vermelhos, as mãos trêmulas, a camisa amassada como se tivesse dormido com ela. Ele olhava para o chão, como se carregasse um peso invisível que o impedia de levantar a cabeça. Rodrigo reconheceu aquele olhar. Era o mesmo desespero que ele próprio tinha sentido anos atrás, quando a doença o consumia por dentro. Sem dizer nada, aproximou-se e colocou a mão no ombro do rapaz. Irmão, tudo bem? Perguntou com voz calma. Lucas engoliu em seco, como se as palavras estivessem presas na garganta. Não sei mais o que fazer, irmão Rodrigo. Minha mãe está no hospital. Os médicos dizem que não tem jeito, sua voz quebrou. Ela tem um tumor. Já fizemos tudo, remédios, cirurgias, até emprestei dinheiro que não tenho. Mas nada adianta. Rodrigo sentou-se ao lado dele no banco de madeira e indicou que fizesse o mesmo. Eu já estive onde você está, disse, olhando nos olhos do jovem. Já achei que tudo estava perdido. Mas aprendi uma coisa: quando o homem não pode mais, Deus começa a agir. Lucas balançou a cabeça, desanimado. Já orei tanto, irmão. Já pedi a Deus, já chorei. Não sei se ele está ouvindo. Rodrigo sorriu, lembrava-se bem daquela dúvida. Deus ouve, irmão. Às vezes, a resposta demora porque ele está preparando algo maior do que a gente imagina. Você já tentou trazer sua mãe aqui? Já deixou os irmãos orarem por ela? Lucas abaixou ainda mais a cabeça. Ela não é da igreja. Nunca veio. Então é hora de trazê-la, respondeu Rodrigo com firmeza. Não é pela força das nossas palavras que Deus age, mas pela fé que depositamos nele. E aqui, nesta casa, a fé é forte. No domingo seguinte, Lucas voltou. Dessa vez, não sozinho. Empurrava uma cadeira de rodas onde sua mãe, Dona Clara, estava sentada. Seu rosto estava pálido, os lábios finos, os braços frágeis como galhos secos. Mas nos olhos, havia uma centelha de esperança. Os irmãos receberam os dois com carinho. Não houve julgamento, não houve perguntas desconfortáveis. Só amor. Durante o culto, quando o ancião pediu que quem precisasse de oração se levantasse, Lucas, com lágrimas nos olhos, levantou a mão trêmula. Vários irmãos se aproximaram. Mãos se uniram sobre Dona Clara. Vozes se elevaram em súplica. Rodrigo, de joelhos ao lado deles, orou com uma fé que só quem já tinha vivido o impossível poderia ter. Senhor, o mesmo Deus que me curou quando os médicos disseram que não havia esperança, que tocou meu corpo e renovou minha alma, hoje te pedimos, estende tua mão sobre esta serva. Não olhe para a doença, mas para a fé deste filho que ama sua mãe. Não olhe para o impossível, mas para o teu poder. Em nome de Jesus. O silêncio que se seguiu foi profundo. Então, Dona Clara, que há semanas mal conseguia mover os braços, levantou lentamente as mãos e as colocou sobre o próprio peito. Um suspiro percorreu a sala. Ela olhou para Lucas, confusa, como se estivesse descobrindo algo novo. Meu filho, sua voz, antes fraca, saía mais firme. Sinto algo diferente. Nos dias que seguiram, os médicos ficaram atônitos. Exames que antes mostravam um tumor agressivo agora indicavam uma redução inexplicável. Semana após semana, Dona Clara foi recuperando as forças. Primeiro, conseguiu andar com ajuda. Depois, sozinha.
Até que, num domingo de manhã, ela entrou na sala de culto sem a cadeira de rodas, vestida de branco, com um sorriso que iluminava o rosto. Quando o ancião perguntou como ela se sentia, Dona Clara, com lágrimas de gratidão, respondeu: Eu vim a esta casa pela última esperança. Mas encontrei muito mais do que cura. Encontrei um Deus que não desiste de nós. Lucas, agora com os olhos brilhando de uma fé que não existia antes, abraçou Rodrigo fortemente. Obrigado, irmão. Você me ensinou que, quando a gente acha que está no fim, é só o começo da obra de Deus. E assim, mais uma história de milagre se juntava às muitas que já haviam sido vividas naquela igreja. Porque na congregação cristã no Brasil, não são apenas corpos que são curados. São vidas que são transformadas. Famílias que são restauradas. E almas que encontram um lar onde antes só havia desespero. Porque Deus não muda. Ele ainda ouve. Ele ainda age. E quando seu povo se une em fé, até o impossível se curva diante do seu poder. Naquela mesma noite, enquanto Lucas e Rodrigo ainda conversavam no pátio da igreja, uma mulher chamada Marlene se aproximou timidamente. Ela carregava no rosto as marcas de muitas noites sem sono e nos ombros o peso de uma dor que parecia não ter fim. Seus olhos, inchados de tanto chorar, buscavam algo ou alguém que pudesse entender sua angústia. Irmãos, eu não sei nem por onde começar, sua voz tremia enquanto apertava contra o peito uma foto amarelada de um jovem sorridente. Meu filho, Vitor, está há 3 anos preso nas drogas. Já tentei de tudo, clínicas, médicos, até outros pastores, mas nada adiantou. Hoje, ele está em um lugar que nem sei direito onde é, vivendo nas ruas, e eu só peço a Deus que, antes de eu morrer, possa vê-lo livre daquele vício. Lucas, que ainda sentia o calor da própria vitória, olhou para Marlene e viu no seu olhar o mesmo desespero que um dia o havia levado àquela igreja. Ele segurou suas mãos com firmeza e disse: Irmã Marlene, se Deus tirou minhas cadeias, Ele pode quebrar as dele também. Vamos orar agora mesmo. Rodrigo, sem hesitar, chamou outros irmãos que ainda estavam na igreja após o culto. Em poucos minutos, um círculo de fé se formou em torno de Marlene. Mãos se uniram, vozes se elevaram em súplica, e o nome de Vitor foi levado ao trono de Deus com uma intensidade que só quem já viu o impossível virar possível conhece. Enquanto oravam, Marlene começou a chorar não mais de tristeza, mas de uma estranha paz que invadia seu coração. Era como se, naquele exato momento, algo estivesse sendo desatado nos céus em favor do seu filho. 3 dias depois, Marlene recebeu uma ligação que jamais esperava. Do outro lado da linha, uma voz rouca, mas familiar, balbuciava entre soluços. Mãe, sou eu. O Vitor. Ela quase deixou o telefone cair. Como? Por quê? As perguntas se atropelavam em sua mente, mas a única coisa que conseguiu dizer foi: Meu filho, onde você está? Estou na rodoviária, mãe. Não sei como, mas eu só sei que não aguento mais aquela vida. Algo mudou dentro de mim. Eu quero voltar. Eu preciso voltar. Marlene não perdeu tempo. Pegou um ônibus, correu até a rodoviária e, quando viu o filho magro, sujo, mas com um brilho diferente nos olhos, ela não conseguiu segurar as lágrimas. Vitor, por sua vez, abraçou-a com uma força que parecia querer compensar todos os anos de ausência. Mãe, eu tive um sonho, confessou ele no caminho para casa. Sonhei que um monte de pessoas estava orando por mim, e uma voz falou no meu ouvido: chega. Acordei suando, com o coração apertado, e foi como se algo me puxasse para longe daqueles lugares. Não sei explicar, mas eu sei que foi Deus. Quando chegaram à congregação no domingo seguinte, Vitor mal reconheceu o lugar. Mas reconheceu aquilo que sentia, uma paz que não vinha de si mesmo. Durante o culto, enquanto o coro entoava hinos de gratidão, ele se ajoelhou no banco e chorou como nunca havia chorado. Não por vergonha, não por dor, mas porque, pela primeira vez em anos, sentia que estava em casa. No final do serviço, Marlene subiu ao púlpito com o filho ao seu lado. Seu testemunho foi simples, mas poderoso. Eu vim aqui só pedindo por um milagre. Mas Deus me deu muito mais, Ele me devolveu meu filho vivo. Não só de corpo, mas de alma. Porque aqui, nesta igreja, não é só a droga que é quebrada. É o coração que é mudado.
E enquanto a congregação louvava a Deus por mais uma vitória, Vítor, com as mãos ainda trêmulas, segurou a Bíblia que um irmão lhe entregou. Abriu ao acaso e seus olhos caíram em Efésios 2:05, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele sorriu. Não era coincidência. Era confirmação. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados apenas nas curas que os olhos veem, mas nas vidas que só Deus poderia resgatar. E assim, como Lucas, como Marlene, como Vítor, muitos outros descobririam que, quando o homem diz é impossível, Deus está apenas preparando o terreno para mostrar que, para ele, nada é impossível. Naquela mesma noite, enquanto Vítor ainda sentia o peso da emoção no peito, um irmão da igreja se aproximou com um convite simples, mas que mudaria tudo. Irmão, amanhã tem um culto de oração às 6 da manhã. O Senhor está te chamando. Vítor hesitou. 6 da manhã? Ele não acordava tão cedo nem quando estava trabalhando. Mas algo dentro dele, uma voz que não era sua, sussurrou, vá. E ele obedeceu. No dia seguinte, ainda com o corpo cansado da batalha contra as drogas, ele chegou à igreja antes do sol nascer. O templo estava quase vazio, só alguns irmãos de joelhos, orando em silêncio. O cheiro de café fresco vinha da cozinha, mas não era isso que o atraía. Era a paz. Uma paz que ele não sentia desde criança. Enquanto se ajoelhava no banco de madeira, as palavras do pastor na noite anterior voltaram à sua mente: Deus não tira só o vício, ele enche o vazio. E foi então que Vítor entendeu. Não era só sobre parar de usar. Era sobre começar a viver. De verdade. Os irmãos começaram a cantar um hino suave, sem instrumentos, só vozes unidas: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Vítor não conhecia a música, mas as lágrimas vieram sem aviso. Ele sentiu uma mão no seu ombro, era o irmão que o convidou. Deus está aqui, irmão. Só deixa ele te abraçar. E foi o que Vítor fez. Pela primeira vez em anos, ele não pediu força para si mesmo. Pela primeira vez, ele simplesmente se entregou. Os dias que se seguiram não foram fáceis. A abstinência doía no corpo, as memórias do passado pesavam na mente, e às vezes, à noite, a tentação batia à porta como um velho conhecido. Mas toda vez que Vítor pensava em desistir, um irmão ligava. Ou uma irmã aparecia com um versículo escrito à mão. Ou o pastor, como se soubesse exatamente quando ele estava fraco, falava justamente sobre perseverança no culto. Até que veio o domingo em que Vítor subiu ao púlpito pela primeira vez. Não para pregar, mas para testificar. Com a voz embargada, ele contou como Deus o tirou da lama do crack, como os irmãos o acolheram sem julgamento, como a oração das 5 da manhã se tornou seu refúgio. Quando terminou, o templo explodiu em glórias a Deus. E no meio daqueles aleluias, Vítor viu algo que nunca esqueceria: uma mãe com um filho adolescente ao lado, chorando. Depois do culto, ela se aproximou: meu filho está na mesma luta. O senhor acha que Deus pode salvar ele também? Vítor sorriu, com os olhos brilhando. Não é se Deus pode, irmã. É quando ele vai fazer. Porque aqui, ninguém é abandonado. E assim, como uma semente plantada em terra boa, a história de Vítor começou a frutificar. O jovem que entrou na igreja arrastado pela desesperança agora voltava correndo para os cultos. O homem que já teve medo de olhar nos olhos das pessoas agora abria a Bíblia para ensinar crianças na escola dominical. E toda vez que alguém duvidava que Deus pudesse mudar uma vida, os irmãos apontavam para ele e diziam: olha o Vítor. Esse aí é a prova de que Deus não só perdoa, como transforma. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são coisas do passado. Eles estão acontecendo agora. Nas mãos estendidas para quem caiu. Nos sorrisos de quem achava que nunca mais sorriria. Nas vidas que, como a de Vítor, provam que, quando o homem vê o fim, Deus está só começando. Um dia, enquanto Vítor ajudava a organizar as cadeiras do salão depois do culto, um irmão mais velho se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Era o irmão José, um homem de poucas palavras, mas cujo olhar transmitia uma sabedoria que só vem de quem já viu Deus agir muitas vezes. Vítor, você já pensou em dar o seu testemunho na igreja? Perguntou ele, com voz calma. Vítor sentiu o coração acelerar. Falar em público. Ele,
que antes tremia só de pensar em ser notado. Mas então se lembrou de como Deus já o tinha tirado de lugares muito piores. Se o Senhor o livrou das ruas, das drogas e da solidão, certamente daria forças para isso também. Se for a vontade de Deus, irmão, eu falo, respondeu, com a voz um pouco trêmula, mas firme na fé. No domingo seguinte, quando o pastor anunciou que Vitor iria compartilhar seu testemunho, muitos olharam surpresos. Alguns conheciam sua história, outros só viam nele mais um irmão dedicado. Mas quando ele subiu ao púlpito, com a Bíblia nas mãos e os olhos cheios de lágrimas antes mesmo de começar, todos entenderam que aquele momento não era comum. Eu não vou falar de um Vitor que eu era, começou, engolindo em seco. Vou falar de um Vitor que Deus matou para me dar vida nova. E então, com palavras simples mas carregadas de emoção, ele contou como havia chegado ao fundo do poço, como as drogas o tinham deixado sem família, sem saúde, sem esperança. Falou da noite em que, sujo e tremendo de frio, entrou na igreja só para se esconder da chuva. E como, naquela mesma noite, sentiu algo que nunca tinha sentido antes, um amor que não julga, mãos que o ergueram sem pedir nada em troca, e uma voz interior que dizia: Filho, você é meu. Quando terminou, não havia um olho seco no salão. Muitas pessoas se levantaram para orar por ele, outras choravam em silêncio, lembrando de suas próprias lutas. E foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. No fundo do salão, um homem de rosto marcado pelo tempo e pelas escolhas erradas se levantou. Era o Sr. Antônio, pai de Vitor, que há anos não tinha notícias do filho. Ele havia ouvido falar que o rapaz estava na igreja, mas nunca teve coragem de entrar, envergonhado por ter falhado como pai. Mas naquele dia, ao ouvir o testemunho, não conseguiu segurar as lágrimas. Meu filho, murmurou, enquanto avançava pelo corredor central, com as pernas trêmulas. Vitor o viu e, por um instante, ficou paralisado. Mas então correu em sua direção, e os dois se abraçaram como nunca tinham se abraçado antes. O Sr. Antônio chorava pedindo perdão, e Vitor, com lágrimas nos olhos, só conseguia repetir: Pai, Deus já perdoou a gente. Agora é hora de seguir em frente. Naquela noite, não foi só um pai e um filho que se reconciliaram. Foi uma família inteira que se reuniu em torno da mesa do Senhor. A mãe de Vitor, que há anos orava por aquele momento, não cabia em si de alegria. E os irmãos da igreja, que já tinham visto muitos milagres, mais uma vez testificaram: onde o homem vê divisão, Deus faz restauração. Nos dias que seguiram, Vitor começou a visitar outros jovens que, como ele, estavam perdidos nas ruas. Levava comida, cobertores e, acima de tudo, a mesma mensagem que havia mudado sua vida: Deus não desistiu de você. Alguns o escutavam com desconfiança, outros com esperança. Mas todos viam nele algo que não podiam negar: uma transformação real. E assim, o que começou como uma semente de fé plantada em um coração quebrado se tornou uma árvore frutífera. Vitor não era mais só um exemplo de mudança, era um instrumento nas mãos de Deus. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são apenas histórias que se contam. São vidas que se reconstruem, famílias que se unem e almas que encontram o caminho de volta para casa. E tudo começa quando alguém, como Vitor, decide acreditar que, mesmo no escuro, Deus está estendendo a mão. O milagre completo. Anos depois, Vitor voltou àquele mesmo viaduto onde tudo havia começado. Desta vez, não estava sozinho. Ao seu lado, jovens que ele havia ajudado, agora com olhares firmes e corações renovados, distribuíam sopa quente e abrigos. Entre eles, estava Lucas, um rapaz que, como Vitor outrora, havia chegado ao fundo do poço. Você me disse que Deus não desistiu de mim, Lucas murmurou, segurando um folheto desgastado com a mensagem que mudará sua vida. Hoje eu sei que é verdade. A transformação de Vitor não era apenas pessoal, era um ciclo de graça. Sua mãe, que o havia chorado como perdido, agora o via pregar nas mesmas ruas que o engoliram. Sua irmã, que cresceu ouvindo histórias de seu passado, escolheu servir ao lado dele. Até o velho mendigo que lhe dera o primeiro pão, anos atrás, agora sorria ao vê-lo passar, dizendo: Você era a resposta às minhas orações, filho. Na congregação cristã, não havia aplausos para Vitor, apenas o silêncio sagrado daqueles que reconhecem o milagre. Porque o verdadeiro prodígio não foi ele ter saído das ruas, mas ter levado outros consigo.
Não foi a cura de suas feridas, mas a coragem de mostrar as cicatrizes como prova de que a redenção existe. Reflexão final. A vida nos quebra para nos recriar. Vitor poderia ter sido mais uma estatística, mais um nome esquecido nos becos da cidade. Mas Deus não trabalha com descartes, ele esculpe mestres a partir de pedaços quebrados. O milagre não estava em Vitor ser perfeito, mas em ser usado apesar de suas imperfeições. Porque a luz brilha mais forte onde a escuridão é mais densa. Lição de vida. Nunca subestime o poder de uma semente plantada no coração certo. Se você está no escuro, lembre-se, Deus não estende a mão para tirar você da luta, mas para lutar com você. E quando você se levantar, não será só para si, será para estender a mesma mão a quem ainda tropeça. Porque milagres não são feitos para serem guardados, são feitos para serem multiplicados.